Olá, tudo bem com você? Assim é que eu espero, que você esteja bem, sua família, seus entes queridos. O evangelho de hoje se encontra numa passagem também muito forte, do evangelista São João, capítulo 4, pelo menos até o verso 30, aonde nós temos uma narrativa da conversa de Jesus com a chamada mulher samaritana. Veja, esse é um texto muito complexo. Ele é o texto que nós, no seminário, usamos muitas vezes para basear o que nós chamamos de evangelização pessoal ou evangelismo pessoal. O que é isso? É a conversa, é o bate-papo, é você sentar com uma pessoa e apresentar para essa pessoa a questão do plano de salvação. Jesus aqui, ele de forma interessante, ele vai quebrando preconceitos. Primeiro o texto diz que ele precisava passar de Judeia para Galiléia, ele precisava passar por Samaria. Se você olhar no mapinha, é uma passagem obrigatória. Por que o evangelista registrou dessa forma? Porque havia ali uma pessoa aguardando para ser visitada, para ser alcançada pela graça do Cristo. É a tal da mulher samaritana. Então Jesus entra em Samaria. E lá ele vai até o poço, chamado o poço na cidade de Sicar, nas terras de Jacó. E ele vai lá e ele vê aquela mulher tirando água, então ele fala para ela, me dá um pouco de água. Os discípulos não estavam com ele, os discípulos tinham ido à cidade para comprar comida, mantimentos. E aquela mulher estranha, como você é judeu, eu sou samaritana, você é um homem, eu sou uma mulher, os preconceitos. Então Jesus começa a quebrar preconceitos e começa a conversar, puxa um diálogo com aquela mulher. Depois ela diz assim, mas você não tem balde, não tem nada, como que você vai carregar água? Né? E aí começa uma conversa, ele fala, você bebe dessa água e torna a ter sede. A água que eu tenho, quem bebe nunca mais terá sede. E aquela mulher começa a perceber que não se tratava de uma pessoa qualquer, de uma pessoa comum, apesar da roupa, da fisionomia, do estilo da pessoa ser uma pessoa comum, que ela identificou como um judeu, de bate-pronto, ela percebe que ali existe um ser humano diferente. E começa essa conversa, esse diálogo, né? Depois ele diz assim, vai lá e chama o seu marido e vem aqui de volta. Aí a mulher diz, eu não tenho marido. Então Jesus fala, você não tem, porque já teve 5. E esse que está com você agora não é seu marido. Aí a mulher fala, o senhor é profeta. Aí ela começa a entender algumas coisas da escritura, porque ela cita assim, os nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém. Os judeus dizem que é em Jerusalém, que se deve orar, que se deve adorar, que se deve buscar. Então Jesus diz, mulher, a hora está chegando e que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então não é no monte, não é num lugar, não é uma localidade. As pessoas gostam muito disso, né? O monte, a vigília, aquele culto abençoado, não é o local. É o Senhor que se faz presente, é o Senhor do local, é o Senhor da situação, é o Senhor do milagre. Então ele começa a ensinar aquela mulher. Aí a mulher respondeu, eu sei também que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, ele vai anunciar essas coisas e outras mais. Então Jesus diz, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Olha que interessante que raramente Jesus se pronuncia dessa forma. Ele se apresenta como Messias. E ele faz isso com aquela mulher. Então quando os discípulos chegaram de longe e o viram conversando, falaram, nossa, ele está falando com uma mulher. E ainda mais é uma mulher samaritana. Então ele fala para a mulher, olha, você encontrou o Messias, encontrou a salvação, vá embora e vá para a cidade e diga ao povo, venham comigo, porque elas saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. E enquanto isso os discípulos estavam ali continuando, mestre, coma. E ele lhes disse, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. E aí já é uma outra história. Mas o interessante desse texto é a passagem de Jesus por Samaria para alcançar uma pessoa. Jesus é aquele que para por uma vida. Nós temos que valorizar o evangelismo particular, o evangelismo pessoal. Hoje nós chamamos isso de discipulado.
não é perder tempo com uma pessoa, é tentar passar os nossos conhecimentos para uma pessoa. Hoje o povo quer lançar a rede e trazer os peixes em grande quantidade e de qualquer jeito. Nós queremos os ensinamentos bíblicos, de 2 em 2, entrando nas casas, ensinando, discipulando, como essa lição que o Cristo nos dá aqui. Também é um desafio para nós, a missão de conversarmos e de termos diálogo e darmos tempo, expormos o nosso tempo com as pessoas falando a respeito das coisas do Senhor, do reino do céu. Faça isso, cumpra isso, faz parte da nossa missão. Jesus guarde tua vida, Jesus nos guarde, Jesus nos abençoe.